Olá, quarto ano. Agora que nós já meditamos, já oramos, nós vamos para a nossa aula de ciências, que hoje vamos falar sobre reprodução das plantas. Prestem bastante atenção, tá? No nosso vídeo, que é para vocês poderem fazer as tarefas de vocês de forma correta, tá bom? E aprender bem legal como é que as plantas se reproduzem. Certo, quarto ano? Olá, quarto ano. Vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. Iremos falar de um assunto muito importante e muito interessante. Nós vamos falar de reprodução das plantas. Nós sabemos que o ciclo natural da planta ou de todo ser vivo é: nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Então, o ciclo da vida é esse. E no meio de todo esse ciclo da vida, nós temos a reprodução. A reprodução é muito importante nas plantas, nos animais e também nos seres humanos, porque é a partir da reprodução que nós vamos ter outros seres da mesma espécie. Então, a reprodução é importante para quê? Para a perpetuação da espécie, para que aquela espécie continue sobrevivendo por muitos e muitos anos. A reprodução, ela não ocorre somente de um jeito. Existem vários jeitos de ocorrerem a reprodução. Recentemente, pesquisadores norte-americanos e ingleses elaboraram uma lista de plantas identificadas em todo o mundo. Com base na pesquisa, eles estimam que haja cerca de 400 mil espécies conhecidas em todo o mundo. Com tantas espécies de plantas existentes, não é de se admirar que existem várias formas de reprodução. O primeiro tipo de reprodução que eu vou explicar para vocês é a reprodução por sementes. A reprodução por sementes pode ocorrer de duas formas. Na primeira forma, ela é os pinheiros. Nos pinheiros, o órgão reprodutor é a pinha. Então, a pinha, que é o fruto do pinheiro, eles podem ser masculinos ou células reprodutoras femininas. A parte reprodutora masculina produz o pólen e a feminina tem as outras células reprodutoras femininas. Então, o que acontece no período de reprodução? O vento, então, conduz o pólen, que é da parte masculina, para as pinhas femininas. E aí ocorre a fecundação, que é o encontro do pólen masculino e as células femininas. Desse jeito, os dois se unem e nessa união se dá então a fecundação, ou seja, já vai começar a reprodução de uma nova planta. Nas árvores frutíferas. Vejam só, eu falei da pinha, que é uma árvore não frutífera, que é diferente das árvores frutíferas, aquelas que têm flores. A pinha não tem flores, mas as árvores frutíferas têm flores. A flor é responsável pela reprodução. Por isso que não devemos estar tirando as flores das plantas, porque elas se reproduzem pelas flores. E se você arranca as flores das plantas, elas não vão ter como se reproduzir. A flor é responsável pela reprodução, ou seja, os frutos e as sementes dessas plantas são formadas a partir das flores. Por exemplo, um pé de quiabo. Antes de nascer o quiabo, vai nascer uma florzinha amarela. O feijão também, antes de nascer pé de feijão, vai nascer ali umas flores pequenininhas. No pé de manga, antes de nascer as mangas, vão nascer as florzinhas. Então, essas florzinhas são responsáveis pela reprodução das plantas. Aí, o que acontece? Nas flores, nós temos as partes masculinas e femininas. A parte masculina é o estame, que é a antera, e o filete. Já na parte feminina, nós temos o pistilo, que é o estilete, os ovários e o óvulo. Então, o pólen, que é a parte masculina, está lá na antera. Ela vai se desprender e ela vai ser levada para o estilete, que é a parte feminina. Então, o grão de pólen, ele vai descer lá no óvulo
E lá no óvulo vai acontecer a fecundação, que é a união do quê? Do pólen, que é produzido pela parte masculina, e vai se juntar com o óvulo, que é a parte feminina. E aí, quando eles dois se juntam, então ocorre a fecundação. Após a fecundação, o que acontece? A flor murcha, as pétalas caem, o ovário se desenvolve e forma o fruto. E dentro do fruto está a semente que vai ser usada para nascer outras plantinhas. E essas sementes devem ser colocadas na terra ou na água. E a partir daí, elas vão se desenvolver e formar uma nova planta. Bom, quarto ano, agora nós vamos para as atividades do nosso livro. Leio com atenção, resolva as questões, mas qualquer dúvida eu estou aqui para ajudá-los. Beijos, boa atividade.